Olá, amigos, sejam bem-vindos, né? Retomando o nosso ponto de partida anterior, certo? Vamos ver aqui. Nós estávamos falando sobre o desenvolvimento do absolutismo, correto? E segundo a gente pôde ver na aula anterior, ou pelo menos no vídeo anterior, é que o rei tinha um papel extremamente secundário, né, no período da Idade Média, correto? E que, ao mesmo tempo, o papel social dele era apenas o quê? Era de praticar justiça, no sentido de distribuir terras para os nobres e fazer caridade aos pobres, correto? E não ia muito além disso. Bom, esse contexto começa a mudar quando entra um novo agente social aqui. Vai chamar esse agente de burguês, embora seja um artesão que esteja aqui, tá certo? Então, quem é o burguês? O burguês é o comerciante, perfeito? Que, na verdade, que vendia as suas mercadorias, mercadejava as suas mercadorias, mas que era sobretaxado pelos senhores feudais. Correto até aí? Que era a forma de drenar os recursos e isso diminuiu o lucro da burguesia. Perfeito? Esse cenário começa a mudar quando tem início as cruzadas por volta dos séculos XI e XII. Perfeito? Então, o interesse das cruzadas era o quê? Expandir, conquistar novos territórios. A Europa ia entrar num processo de expansão territorial em direção ao Oriente, correto? Quem vai promover isso vai ser o Papa Urbano II, que tem como objetivo central resgatar, ou melhor, conquistar a cidade santa de Jerusalém, que naquela época estava na mão dos árabes muçulmanos. Então, esse era o objetivo principal. Só que havia outros interesses envolvidos, né? Por exemplo, a nobreza militar, a nobreza feudal, desejava novas terras, porque terra é sinônimo de poder. A igreja, por sua vez, desejava a expansão, ou seja, a conquista da terra do Jerusalém, da cidade santa de Jerusalém, em direção ao Oriente, para assim, né, e redimensionar o poder da Igreja Católica em direção ao Oriente. E os servos camponeses tinham interesse? Tinham. O interesse pessoal em salvar a própria alma, porque o Papa Urbano II, dentre os seus argumentos, expôs que caso qualquer indivíduo que se prontificasse a ir em direção às cruzadas, mesmo que o falecesse pelo caminho, já estaria salvo. E o principal objetivo desses servos camponeses e artesãos era justamente a salvação. Perfeito? Então, cada categoria aqui, cada classe tem seus interesses. Tá certo? E o burguês tinha interesse? Tinha. O burguês aproveitou, a burguesia aproveitou a ocasião para que, durante o processo de ida das tropas cruzadas para o Oriente, vender as suas mercadorias, correto? Durante o trajeto. Perfeito até aí? Bom, vamos lá. O que resultou isso tudo? No final, as cruzadas não deram certo. A rigor foi isso. E boa parte desses senhores feudais aqui acabaram entrando em insolvência, isso é, foram à falência. Então, quais foram as consequências principais das cruzadas? No caso aqui, a gente vai visualizar, foi o restabelecimento das rotas de comércio e a reabertura do mar Mediterrâneo. O restabelecimento das rotas de comércio entre o Oriente, que vocês estão visualizando aqui, né, aqui, e o Ocidente, correto? Entre o Oriente e o Ocidente. Entendido até aí? Feito? Ou seja, vai haver uma reabertura do mar Mediterrâneo e, claro, o, o, o território que mais vai se destacar vai ser o território da Itália, né? Através das cidades comerciais como Gênova, Florença, Veneza, que vai estabelecer rotas marítimas em direção ao Oriente
para trazer produtos, né, de lá, que não eram produzidos aqui na Europa, produtos exóticos, vamos dizer assim, ou artigos de luxo, que eram comprados principalmente pela nobreza feudal, né, e pela nobreza de forma geral. Que artigos eram esses? Perfumes, tapetes, condimentos principalmente, né, porque a carne tinha um sabor horrível na Europa, né, porque não havia condimentos, era apenas o sal e a gordura, então tinha aquele cheiro de cadáver, né? Então, quer dizer, nesse momento histórico, começa a abrir um novo mercado aqui na Europa para a venda dos produtos do Oriente, inclusive drogas. Quando eu falo droga, gente, por favor, né, entenda direito. Droga no sentido de medicamento, né? Tá certo? Drogas medicinais, tá bom? Então tá. Dito isto, então o que acontece? Com essa reativação do comércio, começa o renascimento urbano, que é o renascimento das cidades, por volta do século XIII. E com isso, nós temos, né, um destaque aqui para quem? Para esse sujeito aqui, que é o burguês. Por quê? Porque, olha só, no caso da nobreza feudal, ela tem uma riqueza agrária, baseada no controle da terra, explorando essa mão de obra camponesa. Já o burguês tem uma riqueza monetária, perfeito? Baseada na circulação de moeda. Logo, como o comércio está prosperando, vai haver um crescimento das cidades e as cidades vão ser um polo de atração da mão de obra de trabalhadores. Então, muitos trabalhadores vão fugir dos seus feudos, em direção às cidades, em busca de uma nova forma de sustento, entenderam até aí? Ou de uma nova oportunidade de vida. Então tá, olha só. E com isso nós temos a cena da economia da Idade Média aqui, que é a reativação do comércio, né, os artesãos vindo para a cidade. E com isso nós temos o enfraquecimento dos senhores feudais. Por quê? Por dois motivos. Um, que a economia agora passa a ser baseada na circulação de moeda, ou seja, uma economia monetária, correto? E a economia agrária vai entrando em declínio, por quê? Por conta da fuga dos feudos, né, das pessoas que queriam ter novas oportunidades na cidade, por conta também, no século XIII, não, no século XIV, por conta da peste negra. Vamos ver aqui, porque a peste negra vai invadir a Europa na crise do século XIV, correto? Com isso, muita gente vai morrer, cerca de um terço, né, da população da Europa vai perecer. Com isso, vai aumentar ou diminuir a mão de obra do seu feudal? Vai diminuir a mão de obra. E por outra, e com isso o senhor feudal vai ter que o quê? Vai ter que explorar essa mão de obra para poder manter os seus gastos, manter os seus excedentes. Essa superexploração vai levar a revoltas camponesas que vocês estão vendo aqui, né? Correto? Ou chamada jaqueries na França. Entendido até aí? Aí que mais? Aí nós vamos caminhando um pouco mais. Opa, vamos voltar, né? Agora, se dá para ir. Ah, tá. E também tem outro fator para o declínio do senhor feudal. Pode reparar. Vamos voltar aqui. Vamos retomar. Com o enriquecimento da burguesia, ela não pode bater de frente com quem? Com a nobreza. Né? Eles são, nesse momento histórico agora, né? já por volta do século XIV, eles são categorias totalmente opostas, ou classes opostas. Tá certo? Por quê? Porque o burguês quer se desvencilhar do excesso de impostos que é cobrado pelos senhores feudais. E para isso ele passa a financiar quem? O rei. O rei se aproxima da burguesia em troca dos seus financiamentos para poder constituir um exército permanente que vocês estão visualizando aqui no mouse, né? E com esse exército permanente, ele ganha força
e a partir daí passa a usar esse exército permanente para derrotar os senhores feudais, né? Derrotar militarmente os senhores feudais e colocar tanto a nobreza de espada como a nobreza do clero, que é a nobreza clerical, sob sua subordinação, ou seja, ele vai subordinar tanto a nobreza de espada como a nobreza do clero. Perfeito até aí, que é a igreja. Está entendendo? Um dos fatores principais a partir da constituição de um exército permanente é o seguinte: vamos ver aqui nessa cena mais adiante. Aí, observe aqui. Nós estamos vendo um exemplo aqui de um castelo, correto, que está sendo atacado por um exército, né, vamos dizer aqui, do rei. Aí nós temos aqui o exército permanente do rei, sendo que o exército de defesa dos senhores feudais é um exército baseado na vassalagem. Era um exército temporal, né, que só podia ser convocado de tempos em tempos. Enquanto que o rei tinha um exército permanente que ele podia fazer o cerco às cidades e castelos de fortalezas de maneira indefinida. Fora isso, nós temos a introdução da pólvora, né, nesse contexto, como tecnologia. Essa tecnologia aqui vai ser uma mão na roda para a centralização do poder político. Por quê? Porque isso vai aumentar os custos de guerra e os senhores não vão ter como sustentar isso economicamente a longo prazo. Entendido até aí? Além disso, as muralhas dos castelos, agora, com a introdução da pólvora e do uso do canhão, se tornaram obsoletas, né? Correto? Que basta você usar o canhão indefinidamente, você derruba uma muralha dessa e consegue invadir a cidade sem ter que passar pelo portão principal. Entenderam? E com isso, claro, né, agora a situação vai mudar completamente, né? O rei que não tinha importância nenhuma, agora vai centralizar o poder, né? E aqui nós entramos na característica política do absolutismo, correto? Perfeito até aí? Vamos lá. Então, qual vai ser a função do rei agora? Vai ser o quê? Ele vai promover o equilíbrio da luta social, perfeito? Entre a burguesia e a nobreza feudal, que agora vai deixar de ser nobreza feudal e vai trabalhar, na verdade, trabalhar, de certa maneira, né, para o rei agora, né? Ele vai se tornar uma nobreza da corte, uma nobreza cortesã. Entendido até aí, né? E a igreja, por sua vez, à medida que o rei vai unificando todo o território, vai centralizando poder, criando uma moeda, uma língua, né? A igreja vai se enfraquecendo, né, como mediadora dos conflitos nacionais. Então a igreja passa a ter um papel secundário agora, né, também subordinando-se nacionalmente dentro do território à pessoa do rei, correto? Ou seja, nós temos aí um claro enfraquecimento do papado nesse momento, né, que é o surgimento do Estado Nacional ou Estado-nação, correto? Perfeito? Que a gente vai chamar também de Estado moderno. Vamos lá. Características, né, desse absolutismo monárquico é o equilíbrio da luta social, mas só que é o seguinte, de forma maquiavélica, como a gente vai observar mais à frente. 2. Vai favorecer os interesses da nobreza de forma que agora deixa de ser aquela nobreza feudal para ser uma nobreza cortesã, ou seja, a nobreza vai centralizar o poder através do rei, vai ser representada pelo rei, correto? Ela vai passar a cultuar a imagem do rei agora. Entendido até aí? Perfeito. Então, e temos o estado de transição do feudalismo para o capitalismo. Pô, para que serve o Estado? O Estado serve para preservar os interesses da classe dominante. Quem é a classe dominante? É a nobreza. Foi por isso que o rei não elimina a nobreza, porque ele também é nobre. Entenderam? Então, muito melhor para ele é colocar ela subordinada aos interesses do Estado que ele controla. Entendido até aí?
perfeito? Aí, então tá, todos esses três itens estão interrelacionados entre si, correto? O rei tem um papel de equilíbrio agora na luta social entre o burguês e a nobreza, favorece os interesses da nobreza de forma centralizada, correto? Passa a pagar pensões para esses nobres. E o Estado agora, né? O Estado agora passa e continua sob o controle de quem? Da nobreza, representada pelo rei. Vem cá, e o burguês não ganha nada? O burguês ganha bastante. Ele para de estar pagando impostos aos senhores feudais e passa a pagar esses impostos apenas à pessoa do rei, tá certo? Um só imposto, uma só moeda circulando. Ele também conquista um mercado nacional, né, com a unificação dos territórios, correto? Com isso, vai aumentar ou diminuir o lucro da burguesia? Vai aumentar o lucro da burguesia. Então, daí é que nós vemos que no contexto histórico, nós vamos transitar do feudalismo para a Idade Moderna, que é chamada de quê? De capitalismo comercial ou pré-capitalismo, correto? Mas é um capitalismo comercial ou mercantil, perfeito? Aí vamos lá. Aí, claro, repara só um detalhe. Bom, eu vou ter que dar uma pausa aqui rapidinha. Por quê? Porque o vídeo já está avançando muito, né? Então a gente vai acabar esse assunto no vídeo 3. Perfeito? Até mais, gente. Obrigado.